Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leonan, esse aqui é o canal Uma Baita Leitura. No vídeo de hoje, vou falar um pouquinho sobre essas revistas aqui, da DC Sem Limite, né? A nova era aí que tá entrando na DC, e eu consegui encontrar aí, um pouco atrasado, né? Mas eu consegui ainda encontrar algumas aqui nas bancas aqui da minha cidade. Falou? Então, vamos lá. Então, começando aqui pela DC Sem Limites, o especial, que é o pontapé inicial aí dessa história, né? É aqui que a gente vai ver onde tudo começa, né? E como tudo começa. Então, basicamente aí, essa revista tem dois lados, né? Duas maneiras aí, frente e verso. O lado alfa, com a equipe padrão, e o lado ômega, né? Então você termina um lado, vira a revista e começa a ler do outro. Bom, e começando pelo lado de cá, você vai perceber aí que se chama, deixa eu ver aqui, vou mostrar para vocês aqui algumas artes, que se chama, mais algumas, especial, a DC Sem Limites Especial Alpha. Então a gente vai ter aí o Josh Williamson e Scott Snyder no roteiro e o Daniel Sampere aí com as ilustrações, né? E basicamente aqui a gente vai ter a liga, né, que decidiu convidar todo mundo aí para fazer parte da liga. Então todos os heróis aí, basicamente quase todos, vão receber um convitezinho da liga, tá? E alguns vão rejeitar, outros vão ter um papel mais importante aí, como por exemplo, o Gladiador Dourado, né? Logo mais à frente. Então a gente vai vendo esse momento aí novo na liga, tudo mais, e todo mundo chegando e conhecendo lá a base da liga, né? Igual tinha lá na animação e tudo mais. Vai ser bastante interessante aí, até que em determinado momento algo vai acontecer assim de maneira bem abrupta e nós vamos perceber aí fendas temporais aí estranhas acontecendo, e quem aparece é o Darkseid aí, basicamente aí vestido do espectro, né? E bom, se você tiver começado pelo lado de cá, pelo lado por onde que eu comecei, você vai achar isso aqui um pouco meio forçado, um pouco meio estranho, né? Mas basicamente isso tem uma explicação quando nós formos começar a ler o outro lado, né? Então aqui basicamente a Zatanna vai conseguir ver que o espectro basicamente está dentro do Darkseid, né? Os dois estão fundidos aí. E, bom, ela vai conseguir ali bolar um plano, né? A Liga vai dar um jeito aí no Darkseid, né? Não era de se esperar menos, né? Mas o estranho é que no final o Darkseid agradece, né? Ele fala obrigado. Então isso deixa uma pulga atrás da orelha aí de todo mundo. E ao mesmo tempo eles percebem que uma das fendas temporais não foi fechada. Ela continuou, permaneceu lá junto com um cartãozinho lá estranho. E, bom, a inteligência artificial lá da Liga diz que não dá para qualquer um embarcar nessa fenda, né? Porque eles ficam com a ideia de ir. O Batman alega que não é interessante, né? Nenhum deles entrar, embarcar. E a inteligência artificial lá da Liga, lá da Central, diz que só uma pessoa que já viajou pelo tempo, ou que já tem esse costume, né? Ou sabe, tem poderes que qualificam, né? Essa pessoa pode embarcar, né? Que é a deixa aí pro Gladiador Dourado, né? É ele que vai embarcar nessa fenda para esse novo mundo, né? E aí a gente vai ver ele chegando lá e se deparando com essa cidade aí bem diferente, né? Com símbolo aí a todo momento do ômega aí. E basicamente isso, né? E é assim que essa edição, esse lado se encerra, né? Já que os dois lados têm um início, né, de história, o meio da revista acaba se tornando o fim, né? E aí, do outro lado da revista, né, se você começa lendo do lado de cá, é só você girar. A gente vai ter o outro ponto de vista dessa história, né? Que é o ponto de vista do Darkseid, né? Então temos aí algumas artes da Amora aí, Daniel Sampere, perdão, dando uma aula aí de qualidade de desenho, né? Então a gente vai ter agora o Snyder, né? Dessa vez no roteiro aí de frente, junto com o Josh, e o Wes Craig, que agora muda o ilustrador, mas não se perde tanta qualidade, eu pelo menos particularmente entendi. Então a gente volta aí para 52 dias antes. Nós vamos ver aí o Darkseid planejando algo, né? E tendo muitas divagações aí, muitos pensamentos intrusivos aí. E ele basicamente está se sacrificando, né? Partes dele se mutilando para abastecer uma máquina que ele criou aí. E a gente, a princípio, não sabe por quê.
Logo em seguida a gente vai descobrir do que se trata, né? A gente vai ver que essa máquina aí precisa de mais sangue, né? A princípio, o Darkseid vai dar um jeitinho ali, né, dele. E aparentemente essa máquina consegue dar o que o Darkseid quer, que é tipo viagens espaciais aí, algum tipo de coisa relacionada a isso, porque aqui não fica muito claro. Então a gente vai ver o Darkseid aí chegando aí no inferno, a gente vai ver a Blaze, ele batendo um papinho ali com a Blaze, aquele rapaz lá que parece o pai da Ravena, né? E a gente vai ver essa pequena jornada aí do Darkseid atrás de algo ao qual ainda nós não entendemos do que se trata, né? Até ele encontrar aí o Espectro, né? Ele vai bater um papo lá e ele vai dizer que ele não quer mais fazer parte, não quer ser um mero peão aí nesse joguete aí do destino. Que o Darkseid, de um lado da balança, ele é o lado obscuro, né, desse universo. E do outro lado da balança é o Superman, né, que simboliza a esperança. E aí, como nós vimos do outro lado da revista, né, a gente viu o Darkseid chegando e agora as coisas ficam mais claras. E basicamente a gente vai ver e entender aí melhor por que tudo isso está acontecendo. E aí no final de tudo, né, que é a próxima página aqui, a gente vai ver a criação de um novo mundo, né? E dessa vez o Darkseid é quem é o criador. E lá, segundo ele, os deuses aí não nascem mais no paraíso. Agora eles nascem no inferno, né? Outros que eram muito fartos e muito bem endinheirados, né? Agora não vão ser mais, né? E outros aí, conhecidos como esperanças, né? Como portadores da esperança, símbolos da esperança, agora serão aí puro azar, né? E essa é a deixa aí, é o início desse novo mundo, é aqui que tudo se inicia, né? E mais uma vez nós vamos ver lá o Gladiador Dourado chegando nesse mundo. E aí nós vemos a última página que é o fim, a gente vê ali a Legião, né? A serviço aí, aparentemente, do Darkseid. E essa é a revista aí da DC Sem Limite. Muito bacana, cara. Achei esse aqui muito interessante, essa jogada da DC aí. Tô muito ansioso para pegar aí os próximos volumes, né? Que é o Superman Absolute, o Batman Absolute e a Mulher Maravilha aí Absolute, né? Muito interessante isso aqui. Bom, e aí também temos aí a Liga da Justiça Sem Limite, volumezinho aí bem bacana que eu também já li. Ele custa aí cerca de R$14,90, né? Pelo menos aonde, nas bancas, né? Na onde eu encontrei. E, bom, volume 1. E contém aí 2 capítulos, né? Da Liga da Justiça Sem Limite com 48 páginas. Então vamos ao que interessa. Bom, essa edição aqui começa com uma parte da Liga, né? Essa edição ela tem muito, como posso dizer, núcleos. Lembrei da palavra, né? Que tinha me fugido aqui. Ela é muito de núcleo, né? Então temos um núcleo com o Superman, a Mulher Maravilha, o Tornado, o Raio Negro, a Estrela Safira aqui, Kid Flash também, né? Em um determinado lugar, que é África do Sul. E vamos ter aí o Batman Besouro Azul lá na Costa Rica. Lá em outro lugar nós vamos ter outro pessoal, tá? Então essa revista é um vai e vem danado. Mas é muito legal, isso torna ela bem dinâmica e bem interessante. Então, como eu dizendo, eles estão lá na África do Sul, eles estão combatendo lá algum tipo de inimigo ao qual eles ainda não conhecem e que usam um tipo de tecnologia que eles também ainda não entendem, né? E aí sim, a gente tem o início, né? Mark Waid aí no roteiro, o Dan Mora nas ilustrações. Dan Mora aí também, que é um excelente desenhista, né, cara? Muito lindas as artes dele. Ao mesmo tempo nós temos lá novas pessoas aí, chegando ainda na base lá da Liga, né, e tudo mais. Bom, basicamente eu vou dar uma passada aqui para esse vídeo não ficar gigantesco. Nós vamos ver a parte lá do elenco da Liga, né, dando um cacete lá nesses inimigos e descobrindo, né, do que se trata, quem são eles. E, bom, aqui como eu falei, ó, lá na Costa Rica nós vamos ter o Batman e o Besouro Azul investigando aí uns acontecimentos bem estranhos, né, que acontecem, né, acontecimentos que acontecem é muito brabo, né, sequestros, né, que andam ocorrendo ali durante a noite, né, e basicamente são crianças aí que andam sendo sequestradas, né, eles acabam descobrindo que nessa floresta tem ali uma certa tipo de anomalia ali,
uma força extraterrestre ali que tá crescendo ali, uma coisa bem estranha, né? E bom, o Batman acaba pedindo ajuda, né? E lá no elenco lá do Super, nós vamos ver aí o Superman descobrindo quem é essas pessoas, né? Que estão causando o caos, a destruição e morte lá na África do Sul, né? E eles dizem que são o inferno, né? E aí, basicamente, o Superman descobre, né? Mas eles voltam lá pra poder ajudar o Batman, né? Lá, como eu falei, são umas criaturas lá, uma espécie de ovo que tá crescendo na floresta. E o Batman acaba pedindo ajuda aí da equipe do Super pra poder ajudar. E a gente vê esse rapaz que tinha chegado lá na liga, né? Bem suspeito, né? E acaba o primeiro capítulo, né? E a gente vai pro segundo, né? Que é basicamente aí o desfecho dessa história aqui do Batman e do Besouro Azul. Que é eles descobrindo que se tratam aí dos parademônios aí do Darkseid, que ainda estão aqui pela Terra. E vai ter muita ali pancadaria e tudo mais. Temos aí também, lá em Singapura, outros heróis ainda recuperando seus poderes, né? E tudo mais, devido a acontecimentos de histórias anteriores aí, né? Do poder absoluto. E, bom, basicamente a gente entra na reta final, né? Pra ver o desenrolar dessa história do Batman e do Besouro Azul, que onde a gente vê o marciano, o Caçador de Marte, né? E esse outro rapaz ali descobrindo lá a fera que estava sequestrando as crianças lá e tudo mais. E a gente vê que ele acaba entrando em combate lá, perdendo um pouco de controle, né? Saindo de si, despejando muita raiva e ódio lá no monstro, além do comum, né? E aí a Mulher Maravilha chega a tempo de conter ele. A gente acaba vendo que ele tá muito abalado e muito estranho ainda devido aos acontecimentos anteriores aí, que eu acho que aconteceu lá no Poder Absoluto, né? Eu não li, mas fica muito subentendido que foi isso. E ele acaba saindo, né? Pra espairecer, pra refrescar a memória, né? E assim acaba essa edição. Edição muito bacana, muito boa, como eu falei, muito dinâmica. Vale muito a pena pegar isso aqui. Parece muito interessante, né? Que vai ficar mais interessante ainda para o número 1. Essa daqui foi ótimo. Liga da Justiça Sem Limites aí, vale muito a pena. Bom, e por último eu li, né? E peguei na banca também, foi a Superman número 1 da DC Sem Limites, né? Essa daqui já contém 64 páginas, né? E continua com o preço de R$14,90. Acho que nos próximos volumes vai ficar mais cara, né? Essa daqui, como número 1, ela vem mais barata. Mas ela contém aí um capítulo, né? Do Superman e 2 aí do Action Comics, né? E bom, aqui basicamente a gente vai ter aí um início intrigante, né? Que já começa escrito o fim e a gente vira a página e vê aí uma figura aí bem enigmática conversando com o Superman nesse cenário pós-apocalíptico, né? E aí a gente vê que as muitas mortes de Apocalipse, com o roteiro aí do Josh Williamson e as ilustrações aí do Dan Mora mais uma vez, que é um prato cheio, né? Cada arte dele aqui, cara, dá vontade de emoldurar. Bom, aqui a gente basicamente descobre que a Lois agora é editora-chefe. Não só isso, né? Mas como também ela é a Superwoman. Agora a Lois tem poderes e tá aí combatendo aí o mal aí com o Super. Então a gente vai ver aí um dia de aventuras aí da Lois e do Super pela cidade de Metrópolis. Então é um início aí bem descompromissado, sabe? Até chegar um momento que o Apocalipse aparece. Então é bem curtinho esse capítulo, né? E aí o Apocalipse aparece, nós vamos ver aí o Superman tendo lembranças aí, né? Referências aí da morte do Superman. E até o tempo se congela e nós vamos ver aí aquela figura enigmática lá do início do capítulo surgindo, né? Com o tempo congelado, só ele e o Superman batendo um papinho, né? E aí ele vai se revelar, ele vai revelar quem ele é. Eu vou pular a página aqui para não estragar a leitura aí de quem for pegar e ver e querer ver quem é. Mas basicamente aquele é o final daquele capítulo e aqui a gente dá início aí na Action Comics aí de 2016, que é uma historinhazinha que eu achei muito chata, sabe, entediante. Basicamente aqui a gente vai ter um cara aqui que eu até esqueci o nome dele, que aparentemente enganou o Clark, né? Ele deixou o Clark muito chateado aí
com alguma coisa que a gente também não sabe. Por quê? Porque aqui, né, parece que nada começa, nada se resolve. E aí esse cara aqui... E aí, deixa eu ver, vai aparecer o nome dele aqui, né? Que é esse cara aqui, ó, o Major Desastre. E basicamente é essa a história, cara. A gente vendo o Clark chegando lá pra falar pro cara que ele decepcionou o Clark confiou nele e tudo mais. E ele tá contando pra Lois. Cara, que história chata, sabe? Muito sem pé nem cabeça. Pode ser que nos próximos capítulos isso aqui se desenvolva melhor, faça sentido. Mas aqui nessa edição não fica, não tem sentido nenhum. E aí basicamente é isso, essa história termina. E nós vamos ter aí mais um capítulo aí de outra Action Comics, né? Que não tem nada a ver com aquele capítulo ali, mas que é interessante. Aqui a gente vai ver o Perry White, né? Um dia aí, uma noite, né? De uma noite pro dia aí de campanha aí do Perry White, né? A gente vai ver que ele se tá concorrendo aí à prefeitura, não é mais editor-chefe. E é isso. E ele vai se lembrando, ele vai dando uma caminhada pela rua, hein, até chegar lá no Planeta Diário. E ele vai se lembrando aí dos momentos icônicos aí da sua vida como editor, né? Aquele encontro Clark, tem uma leve conversa ali, sabe? No final a gente vê que ele vence a disputa, né? Deixa eu mostrar aqui. Se torna aí o prefeito da cidade de Metrópolis. E é basicamente isso. Bom, para uma revista número 1, eu achei ela muito despretensiosa. Apesar de ser baratinha, apesar de ser legal, tem umas artes bacanas do Demora. Mas eu achei que ela chega, sabe, para uma revista número 1, sem muitas pretensões, sem grandes pretensões. Pode ser que ao longo aí dessa série, essa história se desenvolva aí de maneira muito bacana, se torne muito mais interessante. Mas aqui nesse momento eu achei que, sabe, sei lá, não dá vontade de continuar, né? Mas aí a gente vê, aí se na frente eu vou continuar ou não, né? Então, pessoal, essas foram as minhas leituras aí da DC Sem Limite, né? Essa nova era aí que a gente tá embarcando aí com a DC. Eu, de maneira geral, gostei muito, achei muito interessante. Espero que fique melhor ainda aí com o passar do tempo aí. Batman Absolute, Superman Absolute, Maravilha Absolute, né? Que eu estou esperando a Panini entregar ainda. Até agora ainda não recebi. Mas é isso, vou ficando por aqui. Peço aí que vocês deixem um like e se inscrevam no canal para novos vídeos aí para ajudar o canal. Valeu, forte abraço, falou, valeu, tchau.